Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 9, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 29. Marcos, no capítulo 9, nos versos 14 até o versículo 29. Marcos 9, 14 a 29. Antes de lermos a palavra, eu quero mais uma vez externar a gratidão ao Senhor por estar aqui, por expor a palavra nessa noite. E a minha oração é que Deus fale aos nossos corações aqui. E que você saia daqui motivado pela voz do Senhor. Que você não se lembre da voz desse homem aqui finito, pecador, limitado, mas que o pastor das nossas almas, que o Senhor Jesus fale ao seu coração e leve você a obedecê-lo e viver para a glória dele a cada dia, especialmente no texto que será exposto nessa noite. Marcos, no capítulo 9, os versículos 14 até 29, a palavra do Senhor ensina assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele então interrogou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão. Que texto maravilhoso, irmão. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Senhor, mais uma vez oramos a Ti, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, e eu quero Te pedir, ó Pai, de uma maneira especial, que o Senhor abra também esta palavra santa nos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor revele, Senhor, a Tua vontade, o Teu desejo, o Teu querer, a Tua direção para o Teu povo, assim como o Senhor já tem feito, ó Pai, dirigido o Teu povo a Te adorar e glorificar o Teu nome. Que o Senhor fale conosco aqui neste lugar, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo: quando se aproximaram dos discípulos. Quando eles se aproximaram dos discípulos. A primeira pergunta que eu preciso fazer ao texto é essa: de onde eles estavam vindo? De onde vieram? Quem eram? Estavam aqui Jesus, Pedro, João e Tiago. E eles estavam voltando de um episódio fenomenal, sobrenatural. Eles estavam voltando
do Monte da Transfiguração. Os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Marcos são simplesmente eletrizantes. É interessante que o capítulo 8 é inaugurado com a segunda multiplicação dos pães. Jesus, de alguns pães, especificamente de 7 pães, ele alimenta mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É fenomenal como que de 7 pães e alguns peixinhos, o Senhor Jesus alimenta milhares de pessoas. E é interessante o método com o qual Jesus alimenta as multidões. É assim que o Senhor faz com a sua palavra até os dias de hoje. Porque Jesus não faz aparecer uma tonelada de pães de uma vez e diz aos famintos que estão seguindo a Jesus, por dias, sirvam-se e fiquem à vontade. Não é esse o método de Jesus. Jesus parte o pão e dá aos seus discípulos. E os discípulos partem o pão e dão às pessoas. E eles partem o pão e vão distribuindo o pão de forma que os discípulos nem compreendem o milagre. Eles não conseguem nem entender como que aquele pão não acaba, porque eles vão repartindo, e o pão não acaba. Assim é a palavra de Deus entre nós. Assim é a ação do Espírito Santo entre nós. Assim é o alimento espiritual que Deus derrama sobre os nossos corações. Ele vem repartindo a sua palavra de geração em geração, e a palavra não acaba. A palavra não se esgota. A palavra não tem fim. O Senhor Jesus alimenta então aquela multidão, tem compaixão da multidão, sacia a fome daquela multidão. É interessante que logo após esse episódio, os fariseus pedem um sinal. Tanto os fariseus quanto os judeus, fariseus são os judeus mais zelosos do que a média, eles estão absolutamente confusos com o ministério de Jesus. Eles não conseguem compreender tamanha autoridade, com que autoridade Jesus prega como prega, com que autoridade ele cura as pessoas como cura, com que autoridade ele caminha sobre a terra e os espíritos imundos a ele se submetem, e coisas sobrenaturais como esta multiplicação dos pães acontecem. Eles estão completamente confusos. Zelosos como são, eles perguntam a Jesus, dá-nos um sinal. E é interessante que Jesus diz a eles: eu não darei um sinal a vocês. O sinal já estava dado e eles não perceberam. E Jesus embarca para outra margem, e no caminho para o outro lado do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, Jesus exorta os discípulos. E ele diz aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Olha que exortação interessante. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. O fermento é uma linguagem interessantíssima no Novo Testamento, porque se refere ao reino de Deus. Se refere àquela mentalidade pequena, que ao mesmo tempo é inofensiva a princípio, mas que influencia toda a massa. E com isso Jesus está falando: cuidado, porque existem outras mentalidades que não são a do reino de Deus, que são dirigidas aqui neste caso pelos fariseus, que representam uma religiosidade legalista, ou por Herodes, que representa a mentalidade mundana e sem Deus. E é interessante que o cuidado que Jesus exige dos discípulos é justamente por buscar deles pureza no trato com a palavra, com o próprio Deus, no relacionamento deles com não apenas o que eles fazem, mas com as motivações que os levam a fazer o que eles fazem. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus pergunta aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? E é interessante que os discípulos ficam assim, meio que embaralhados, porque eles não sabem responder. E eles começam a dizer o que eles ouvem por aí.
né? Os burburinhos que eles ouvem nos corredores das reuniões de Jesus. Eles dizem que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é a reencarnação de um dos profetas. Você vê que esse negócio de heresia não é algo novo, né? Eles dizem que o Senhor é a reencarnação de um dos profetas, ou até mesmo o Senhor é a reencarnação de Elias. E Jesus então afina a pergunta, e ele pergunta aos discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, tendo recebido essa revelação não da carne e não do sangue, mas do próprio céu, do próprio Deus, Pedro responde: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és um ungido do Senhor. Tu és o Salvador. Ele tem a revelação de quem Cristo é, de fato. E é interessante que Jesus então abre o plano da salvação. E quando ele abre o plano da salvação, Pedro, que tinha recebido essa revelação e tinha sido usado por Deus naquele instante, é imediatamente repreendido por Jesus. Arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro se coloca diante do plano salvífico do Senhor, dizendo: não, Senhor, não, o Senhor não deve morrer. E Jesus então o repreende. E é interessante que essa ação, eu chamaria de uma ação paradoxal de Pedro, representa muitas vezes as nossas vidas, queridos. Nós também somos assim. Nós também temos muitas vezes a palavra do Senhor que nos inspira, lutando com a falta de fé no nosso coração. A palavra do Senhor que nos motiva, a palavra do Senhor que move o nosso coração, a palavra do Senhor que transforma o nosso coração, e a luta que nós temos para compreender a palavra, o plano e o governo do Senhor nas nossas vidas. É interessante que Jesus então, diante de todo esse quadro, e eu estou construindo o quadro histórico aqui para levar você a um ponto que eu já vou explicar. Diante de todos esses episódios, Jesus alinha o discurso com os discípulos. E ele diz o seguinte: vocês viram a multiplicação dos pães. Vocês estão vendo os fariseus. Vocês estão vendo o governo corrupto de Herodes. Vocês estão vendo o meu ministério. E Jesus então olha para os discípulos e fala: quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Me parece que a palavra do Senhor vai afunilando o chamado dos discípulos e vai os chamando para um nível mais alto de comprometimento e de relacionamento e de resposta ao que Deus faz na vida. Quem quiser, pois, vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Logo depois desse episódio, Jesus se retira com Pedro, João e Tiago. E eles vão para um lugar, para um monte. E naquele lugar, Deus se revela. É como se os olhos de Pedro, de João e de Tiago tivessem visto, e de fato viram, a glória dos céus. Eles viram Cristo transfigurado em glória. É uma cena sobrenatural, difícil até mesmo de compreender, sobrenatural. Eles têm um momento estático, um momento sobrenatural, totalmente fora do seu controle, totalmente inusitado, totalmente controlado pela soberania e pelo poder de Deus. Eles viveram naquele instante, talvez um dos episódios mais incríveis de toda a palavra de Deus. Quando eles têm essa visão da glória do Senhor, a ideia dos discípulos é permanecer naquele lugar. Essa é a ideia. Façamos, Senhor, façamos uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para nós, outra para Moisés, e a gente nem precisa de tenda, a gente dorme ao relento mesmo, mas o nosso negócio é ficar por aqui.
Eles querem eternizar aquele momento, naquele instante, paralisar o tempo, como se eles dissessem: tudo que nós queremos viver é o sobrenatural de Deus na terra. É incrível. Eu não sei se você já viu algo assim. Eu não sei se você já esteve perto de algum avivamento, ou de algum reavivamento, ou de algo que você tenha tido a plena convicção de que aquilo era obra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Avivamentos, eles são sempre temporários. Interessante isso, não é? Avivamentos, despertamentos, reavivamentos, eles são sempre temporários, porque eles apontam para um avivamento que jamais acabará, que se dará quando nós estivermos na glória com o Senhor. Todas as manifestações de Deus na terra, da palavra de Deus, do governo de Jesus, da ação sobrenatural do Senhor na nossa vida aqui na terra, elas apontam apenas para um lugar, irmãos. Elas apontam apenas para a glória eterna de Cristo. É como se o Senhor estivesse nos dando hoje relances. Como se um relâmpago no meio de uma noite escura e terrível riscasse o céu e de repente num olhar você enxergasse tudo. Você que não vê nada, de repente enxerga tudo. Assim é a revelação da glória de Deus, pela sua palavra e pelo seu poder. É interessante, há uns meses atrás eu reli a obra do Martin Lloyd-Jones, Os Puritanos, e esse tem sido um dos temas de um dos lugares que eu leciono na Igreja Presbiteriana da Penha. Esse tema exclusivo é um tema da nossa escola dominical, da minha classe de escola dominical, quando eu estudo a história das doutrinas. E estudando o livro do reverendo Martin Lloyd-Jones, especificamente o primeiro capítulo, ele trata da questão dos avivamentos. É interessante que os avivamentos, eles pelo menos estudados ali em 1959 pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele profere esta palestra à sua denominação, a um grupo de estudantes da sua denominação, ele assim expõe os avivamentos em 3 momentos históricos: o primeiro, o segundo e o terceiro grande despertamento. O primeiro grande despertamento foi liderado por 3 homens assim fenomenais, grandes pregadores da palavra de Deus: Jonathan Edwards, Gilbert Tennent e George Whitefield. O primeiro grande despertamento, ele foi levado a uma sede, a um revigoramento, a um redespertamento pela palavra de Deus. Jonathan Edwards, quando ele é renovado pelo Espírito Santo, ele prega por pelo menos 24 meses sobre um tema apenas: justificação pela fé. É interessante que ele é influenciador de uma grande geração de pregadores, e o conteúdo de Jonathan Edwards é estritamente reformado. É um avivamento liderado pelos calvinistas. George Whitefield, que não apelava para a emoção na sua pregação, mas que era profundamente usado pelo poder do Espírito Santo. Dos 3, Gilbert Tennent, o menos conhecido e o mais eloquente pregador. A segunda onda, ou segundo despertamento, não gosto da palavra onda, vamos usar o segundo despertamento, ele foi liderado por arminianos. É interessante, foi liderado por Asbury, que foi o homem que implantou a igreja metodista nos Estados Unidos, foi liderado por George Finney, que foi um pastor presbiteriano que deixa o presbiterianismo para pregar a partir da doutrina arminiana. E o terceiro grande avivamento foi liderado por uma mulher. É interessante isso, Phoebe Palmer. Phoebe Palmer, que foi uma grande, foi um grande nome na igreja metodista americana. Ela era esposa de um médico homeopata, e ela começa a ensinar mulheres num grupo de oração. E qual é a doutrina de Phoebe Palmer?
Phoebe Palmer prega a santidade perfeita. Ela diz que uma pessoa não necessariamente precisa mais pecar se ela não quiser. E ela divulga essa doutrina nos Estados Unidos e no mundo. Agora, presta atenção onde é que eu estou indo. O primeiro grande despertamento foi liderado por calvinistas. O segundo grande despertamento, por arminianos. E isso teve um desdobramento histórico e a gente vê muito disso hoje aqui no Brasil. O terceiro grande despertamento, ele foi liderado por leigos, que ao mesmo tempo desenvolveram doutrinas não bíblicas e divulgaram essas doutrinas e ganharam muitas pessoas com as tendas de pregação, com os apelos, com a ideia americana de que você tem que andar pelo corredor para aceitar Jesus e abandonar os seus pecados, num ato até de descrença da soberania de Deus, como se eu tivesse que convencer você de alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para afirmar para você que todo avivamento é temporário. Ele aponta para um lugar apenas. Ele aponta para Cristo. O que nós precisamos é de um encontro verdadeiro e profundo e sincero e pleno com Cristo. É a palavra de Cristo que transforma o nosso coração, que alinha a nossa vida, que nos faz obedecer o chamado do Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. John Owen, no seu livro A Mortificação do Pecado, diz que essa é a única tarefa do crente, é matar o pecado. Não tem outra coisa que a gente deva fazer com a nossa vida cristã, a não ser matar esse impostor que vive dentro de nós, esse velho homem. Não tem outra coisa que o crente possa fazer na vida que vá o levar para mais perto de Deus do que mortificar a sua própria carne. O grande problema, irmãos, é que nesse ambiente de mortificação da carne, o nosso velho eu é muito vivo. E nós enfrentamos situações que estão fora do nosso controle na vida. E essas situações podem nos confundir e nos levar para longe de Deus. Por isso que o Evangelho é a única coisa que pode de fato transformar as nossas vidas, nos aproximar de Deus e nos fazer viver um avivamento pleno na terra, que é a obediência à palavra do Senhor. Nesse texto que nós lemos, diante de todo esse contexto, e eu confesso que foi um contexto um pouco longo até, eu vejo 3 desdobramentos, que estão ligados a 3 personagens nesse texto. De todas as personagens desse texto, existem 3 que eu gostaria de destacar nesse instante: os discípulos, o pai desse menino e o próprio Jesus. Se você se lembra bem, eles estão descendo do Monte da Transfiguração. E eles encontram agora uma cena totalmente inusitada. Os discípulos estão reunidos diante de algo que eles não conseguem resolver. Eles estão cercados por alguns aspectos da vida cristã que também cercam as nossas vidas. Se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Qual é o primeiro aspecto dos discípulos? Eles estavam cercados por pessoas que eles não tinham controle e por discussões que eles não sabiam responder. Interessante isso, né? Eles estavam cercados por grande discussão teológica, eles não tinham como responder. Diante deles havia uma impossibilidade. Eles não sabiam o que fazer com aquele menino. O pai estava exigindo uma resposta de Jesus que não estava presente na cena. E os escribas, que são opositores do ministério de Jesus, e se você se lembra bem, os escribas são os mestres da lei, eles são aqueles que ensinam a palavra de Deus no seu tempo, ou seja, eles têm autoridade para ensinar a lei e a palavra do Senhor. Eles estão discutindo com os discípulos e me parece que os discípulos não sabem sair do problema. Eles estão cercados.
cercados por pessoas e cercados por discussões. Em segundo lugar, eles estão cercados de problemas que eles não conseguem resolver. Olha o versículo 17 e 18. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Olha o que o pai fala a Jesus: roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Eles estão cercados por discussões, por pessoas que eles não têm controle, e eles estão cercados de problemas que eles não sabem resolver. Terceiro lugar, eles têm dúvidas com relação ao ministério. Olha que drama vivem os discípulos. O versículo 28 diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: mas por que nós não podemos expulsá-lo? Você consegue perceber o drama dos discípulos, irmãos? Pedro, João e Tiago, saindo do Monte da Transfiguração. Qual é a cena que eles encontram? Eles encontram uma cena de profunda discussão teológica, de um ajuntamento estranho, de pessoas que cercam os discípulos com perguntas que eles não sabem como responder direito. Os discípulos estão cercados por problemas práticos que eles não sabem como resolver. O que vai fazer com esse menino? Por que vocês não conseguiram expulsar o demônio que se apossou desse menino? Como é que resolve a situação do meu filho? Pressiona ao pai. E eles estão cercados de dúvidas com relação ao seu ministério. Por que, Senhor, que a gente não pode fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer? Por que existem desdobramentos, Senhor, no nosso ministério, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não consegue resolver? Esse dilema, queridos, é o dilema de todo discípulo. Na nossa caminhada, nós também somos cercados assim. Nós somos cercados de perguntas que a gente tem dificuldade de responder. À medida que os desdobramentos da cultura, eles vão acontecendo, eles fazem o papel que os escribas fazem aqui nesse texto. Eles começam a questionar a fé cristã, e muitas vezes nós nos vemos diante de perguntas que são gigantescas e que exigem muito da nossa intelectualidade e do poder do Espírito Santo para que possamos responder. Nós também somos cercados no ministério de problemas que a gente não sabe como resolver. É o pai que tem o filho longe da fé. É a esposa que vê o seu casamento definhando. É o crente que vê o seu coração indo para longe de Deus e não sabe o que fazer. São as angústias, as tristezas, as lutas, os problemas da vida que se agigantam e que nos fazem muitas vezes sofrer. E muitas das vezes nós nos sentimos pequenos, em dúvida, com grande luta, diante da grande tarefa de proclamar o Evangelho. Os discípulos estavam vivendo assim. Nesse instante, o pai do menino, que é o segundo personagem, ele toma conta da cena no seu diálogo com Jesus. Ele traz o filho para Jesus. Versículo 17 e 18 falam isso: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Qual é a primeira atitude do pai? Ele não tem mais o que fazer, ele traz o filho até Jesus. Há muito tempo que esse menino sofre. Talvez ele ouve falar de Jesus. E ele traz o seu filho até Jesus. Em segundo lugar, esse pai reclama que ninguém pode fazer nada. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e os teus discípulos não puderam fazer nada. Você já conheceu gente que está na igreja, mas reclama da igreja? Você já conheceu gente que vive no ambiente da igreja, mas reclama? Reclama. Eu pastoreei uma igreja nos Estados Unidos,
na verdade 2 igrejas, e numa das igrejas que eu pastoreei, voltei para visitar e procurei por uma família na igreja. E disse: onde é que está a família do fulano de tal? Ah, eles saíram da igreja, pastor. Como assim saíram da igreja? Uma família firme, uma família amorosa, uma família que ajudava muito no ministério, pelo menos no meu ministério. E eu fui visitá-los. Cheguei até a casa da pessoa, uma mesa maravilhosa, pão de queijo, cafezinho. E quando me sentei, eu havia orado para aquela visita, e eu pensei assim: eu vou perguntar o motivo pelo qual eles saíram da igreja. E eu orando a Deus por uma oportunidade para fazê-los voltar à igreja. Porque na minha compreensão, ali era o lugar daquela família querida e muito amada. E ainda é uma família muito amada. E então eu pergunto: queridos, vocês têm ido à igreja? Ah, não, pastor, nós não temos mais ido à igreja. Nós estamos procurando uma outra igreja. E eu pensei: o que aconteceu? Será que alguma heresia foi pregada? Será que alguém ofendeu essa família? Será que... Porque uma família toda crente, todos operantes, assim, operosos no ministério, serviam a igreja, dizimistas fiéis. E então a senhora daquela casa disse assim: pastor, por 3 domingos, a irmã fulana de tal sentou no nosso lugar na igreja. Eu falei: como assim? Repete para mim. Por 3 domingos, pastor. Isso é uma ofensa. É grave, pastor. Porque ela sabe onde é que a gente gosta de sentar. Ela sabe que aquele lugar é o lugar da nossa família. Por que ela sentou lá? E eu senti naquilo, pastor, uma afronta. E nós resolvemos deixar de ir à igreja por conta de um banco. Vou contar 3 casos para vocês. Pra você ver como é que tem gente crente que reclama. Isso não acontece aqui, irmãos, nessa igreja não. Lá, às vezes, na igreja que eu pastorei, às vezes mais um pouco. O que acontece, irmão? O irmão me ligou. Eu pastoreava nos Estados Unidos e ele disse assim: ô pastor, o senhor está bem? Eu falei: estou bem. Pastor, é o seguinte, eu comprei um sofá. Eu falei: o irmão me ligou para contar que comprou um sofá. Deve ser um sofá importante. Falei: que bom, irmão, que você comprou um sofá. Que bênção. O senhor está ocupado, pastor? Falei: ô irmão, eu estou preparando o sermão de domingo, estou orando um pouquinho aqui em casa. Ele fala assim para mim: já que o senhor está tranquilo, o senhor não vai lá na loja me ajudar a carregar esse sofá, pastor? É tenso, irmão, é tenso. Eu disse: agora eu não posso. Eu posso outra hora. Agora eu não posso. Posso à tarde. Para surpresa desse pobre pecador, eu recebo um e-mail do irmão pedindo a exclusão do hall de membros da igreja. 3º caso. Uma família chegou na igreja, família bonita, irmão, 3 menininhos pequenininhos, correndo para cá e para lá, tomava um banco da igreja assim todo. O pastor já olha e fala assim: oh, Deus é bom, né? A gente, uma família nova chegando. Pastor, vamos lá em casa tomar um café? Eu falei: vamos, marquei a visita, cheguei lá, sentei de novo, uma mesa bonita, irmão. Pensa numa mesa bonita assim, aqueles menininhos tudo tomado banho, penteadinho assim, cabelo de lado. O irmão pergunta para mim assim: pastor, o senhor está vendo aí minha família? Nós gostamos lá da igreja. Agora a pergunta é: pastor, o que a igreja lá pode oferecer para a gente? Irmão, eu estava com a xícara do café. Para tomar o primeiro golinho do café, eu pensei: vai custar caro esse café. Eu devolvi. Eu devolvi o café na mesa. Falei: não, agora que nós entramos no embate aqui. Eu falei: nada. A igreja não pode oferecer nada para você. Aliás,
Eu estava na expectativa que você dissesse o que você pode oferecer lá para a igreja. Com seus dons, com seu ministério, com a sua cooperação, com a sua colaboração, com a sua fé. O que o irmão pode oferecer? É interessante, irmãos, que nós enfrentamos os mesmos dilemas desse pai. Nós nos aproximamos de Jesus, nós temos problemas, nós temos lutas, nós não sabemos o que fazer como os discípulos não sabem, e às vezes, como esse pai, nós reclamamos da obra de Jesus. Esse pai, ele está reclamando para os discípulos da obra do Senhor Jesus, que é a igreja. Olha que interessante. No momento que ele dialoga com Jesus, ele vira a chave e ele começa a orar. E na oração dele ele diz: Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Porque a situação não é do filho, é de toda a família. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele fala para mim uma das frases mais emblemáticas do Novo Testamento, que é essa. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E o pai responde em lágrimas: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Esse pai me representa, irmão. Eu creio, mas eu preciso de mais fé. Eu creio, mas tem hora que é difícil. Eu creio, mas tem hora que eu não entendo. Eu creio, Senhor, eu quero. Mas tem hora que os problemas eles são maiores do que eu possa compreender. Eu creio, Senhor, mas como esse pai, às vezes eu reclamo. Eu creio, Senhor, mas às vezes, como os discípulos, eu tenho dúvidas no ministério. Eu creio, Senhor, mas muitas vezes eu estou cercado de problemas que eu não posso resolver. Mas o pai ora, e assim nós devemos orar: Senhor, se o Senhor puder, tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos. E eu termino esse sermão apontando para Cristo. Jesus então repreende o espírito imundo. Ele diz no versículo 25: vendo Jesus que a multidão concorria, ou seja, a multidão estava cercando a cena, Jesus disse: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Dois movimentos. Jesus vê a multidão, ele não quer chamar a atenção. Ele expulsa aquele espírito imundo antes da multidão aglomerar. É interessante que a palavra usada aqui para repreender significa que Jesus foi severo. Ele falou alto, ele repreendeu em alta voz aquele espírito imundo. A multidão curiosa se ajuntou, e é interessante que naquele instante que o menino estava ali, como se estivesse morto, Jesus faz, talvez, um dos atos mais lindos do Novo Testamento. Jesus se abaixou, tomou o menino pela mão, erguendo-o, levantou-o. Você consegue entender a profundidade da palavra de Deus, queridos? Jesus estendeu a sua mão. A multidão não entende, o pai não entende. Será que o menino morreu? Jesus simplesmente se abaixa. O Deus eterno, ele se inclina. É como se toda a atenção do universo voltasse agora naquele instante para aquele menino. Jesus tomou pela mão, ergueu aquele menino e o levantou para a vida. É isso que Jesus faz conosco, queridos. Muitas vezes o inimigo nos derruba, as situações nos derrubam, nós nos cansamos dos embates da vida, mas a presença de Jesus é sempre assim. Ele sempre repreende o mal, ele sempre nos toma pela mão, ele sempre nos levanta. E Jesus termina, e eu termino assim também, tratando dos discípulos. Os discípulos perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu? E Jesus disse para os discípulos: é porque faltou para vocês comunhão com Deus.
faltou para vocês jejum e oração. Faltou para vocês serem cheios da palavra de Deus. Faltou para vocês serem quebrantados e perceberem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Faltou para vocês joelho no chão. Faltou para vocês boca no pó. Faltou para vocês mortificar a carne. Faltou para vocês viverem mais perto de Deus, porque quem vive mais perto de Deus, quem busca o Senhor, encontra. Quem se quebranta diante do Senhor, o encontra. É interessante, queridos, eu gosto muito de uma trilogia de um autor conhecido na década de 50, pouco conhecido nos nossos dias. O autor se chama Roy Hession e ele tem 3 livretos famosos. Queremos ver a Jesus, o segundo livro é Enche-nos Espírito e o terceiro livro, A Senda do Calvário. Desses 3, A Senda do Calvário é o que eu mais gosto. E ele faz uma imagem sobre esse enchimento do Espírito Santo fenomenal. Ele diz que o Espírito Santo é como água. E a água sempre corre dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Deus sempre vai encontrar um coração quebrantado para que Ele possa encher esse coração com o seu Espírito e com a sua presença. Nós vivemos nesse mundo, queridos, como esses discípulos e como esse Pai. Muitas vezes nós somos cercados de situações que a gente não sabe compreender, de problemas que a gente não consegue resolver, de respostas que a gente não consegue dar e de coisas que a gente não consegue fazer. Nós somos como esse pai, cercados de problemas que afligem a nossa casa e a gente não tem a mínima noção de como vai resolver. E muitas vezes, como esse pai, nós questionamos a obra de Deus nas nossas vidas. E Jesus aponta, tanto para o pai quanto para os discípulos, o mesmo caminho. Para o pai, ele devolve o filho curado. Ele estende a mão, levanta o filho, ergue o filho e fala: leva o seu filho para casa. Você imagina esse pai chegando em casa? Você imagina esse pai voltando para casa e talvez encontrando a sua esposa e dizendo: meu bem, nosso filho está curado. Nosso filho teve um encontro com Jesus. Nosso filho foi transformado. Não há alegria maior, querido, para uma família do que ver os filhos crentes e firmes no Senhor, do que ver a obra de Deus sendo feita no coração dos nossos filhos. Você consegue imaginar para os discípulos? Para os discípulos que não sabiam o que fazer. E Jesus diz: vocês precisam me buscar. Quebrantar o coração. E à medida que o coração de vocês for quebrantado, eu encherei o coração de vocês da minha presença santa. Que Deus nos faça assim também, queridos, cheios da sua graça, do seu poder, da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.